estamos com mais um programa Chamo do Pago, onde nós falamos sobre a cultura do Rio Grande do Sul, sobre a música nativista, gauchesca, sobre a poesia, sobre a literatura, a muso brasileiro, onde nós focalizamos os movimentos culturais do Rio Grande do Sul e principalmente de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Porque a nossa intenção é reunir o pessoal que escreve, que declama, que canta, que trova e tudo mais. Nós estamos começando, alguém a dizer que nós estamos muito devagar, porque não somos trovadores, gaiteiros, cantores, violonistas, mas tudo isso, na medida do possível, nós vamos trazendo, porque as dificuldades são muito grandes, principalmente nessa época do ano. O pessoal sai muito para o litoral, onde fazem shows, e para outros estados e tudo mais, outros estão de férias, então a dificuldade em nós trazermos pessoas para se apresentar, mas na medida do possível nós vamos trazer para abrilhantar o programa. E é sempre uma satisfação poder contar com os senhores que nos assistem, que nos ouvem, enfim, o pessoal que fica aqui ligados no Instituto Cultural Português, o Luso Brasileiro. Mas essa semana eu ouvi uma notícia, ouvi o pessoal comentando em emissoras de rádio, emissora de alcance nacional e internacional, onde uma pessoa dizia que a região, porque eu sou de Encruzilhada do Sul, veio lá da minha Encruzilhada, 400 metros de altitude, na Serra do Sudeste, no Vale do Rio Pardo, fica Encruzilhada do Sul. A pessoa dizia que Camaquã, Chuvisca, Dom Feliciano e Encruzilhada deu-se a colonização, o povoamento, através dos portugueses, italianos, poloneses, alemães, negros e tudo mais. Eu sobre Camaquã não tenho um conhecimento maior, sobre Chuvisca também não, mas sobre Encruzilhada eu conheço, como se diz lá fora, na palma da mão. E Dom Feliciano também, porque Dom Feliciano, quem chegou pela primeira vez de Dom Feliciano foram os franceses, mas não ficaram, foram embora. Depois que veio os poloneses, e até junto com eles veio da cidade de Boêmia, veio Francisco Valdomiro Lores, uma figura extraordinária, um homem muito culto. Então, Encruzilhada, o povoamento se deu através dos portugueses, dos índios, dos tapes que habitavam aquela região, e dos negros. Então essas raças, o índio, o português, o negro e o espanhol, que foram os povoadores de Encruzilhada do Sul, assim como muitos paulistas, catarinenses e tudo mais. Só que Encruzilhada é pelo duro. A região de poloneses se localizaram na colônia de São Feliciano, que mais tarde passou a Dom Feliciano. E Encruzilhada era uma região de pelo duro, realmente, não tinha alemães nem poloneses. Ficavam tudo naquela região os poloneses na região de Dom Feliciano. Hoje não, hoje está muito diversificada a cultura lá em Encruzilhada do Sul. Hoje tem várias raças lá em Encruzilhada. Então, nosso esclarecimento sobre a minha terra, sobre os encruzilhadenses, porque o pessoal, como eu disse, Chuvisca e Camaquã não conheço, assim não sei, mas Dom Feliciano e Encruzilhada eu conheço bem, porque é o meu chão. Então eu sei como é que se deu o povoamento daquela região. Mas eu tenho em mãos o livro do Antologia, que foi lançada na Feira do Livro de Porto Alegre, segunda coletânea literária do Clube Literário Jardim Ipiranga, que é lá no Jardim Ipiranga,
próximo ao Banco de Olhos, naquela região. Tem meu amigo Adroaldo, ele que organizou essa antologia, por dentro dos saraus literários da Grande Porto Alegre. Eu participei com 5 páginas desse livro. Depois vou dizer uns versos para os senhores, verso romântico, que fala, o título é O Último Trago. Mas antes disso, queria dizer aos senhores que nesse primeiro sábado do mês teve um sarau literário lá no Clube Literário Ipiranga, lá no Jardim Ipiranga. Nós estivemos lá com a companheirada. E o próximo vai ser dia 6 de fevereiro, portanto, na época do Carnaval. Vai ter o sarau, onde o pessoal se encontra, música, poesia, canto, teatro, enfim, encontro das artes de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, que se reúnem lá no Clube Literário Ipiranga, Jardim Ipiranga. E lá no Sindicato dos Metalúrgicos, lá próximo ao Hospital Conceição, se reúne a Academia Gaúcha dos Poetas de Cordel, onde eu faço parte da diretoria daquela entidade. Se reúne no terceiro domingo de cada mês. E não fizemos férias, continuamos. Tivemos uma reunião domingo e no próximo mês de fevereiro, também, terceiro domingo, estamos convidando os senhores e as senhoras para participar. Pessoal que gosta, pessoal que declama, pessoal que canta, que escreve. E a gente faz um sarau, uma tertúlia, das 2 às 5 da tarde, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, Francisco Trem, lá na zona norte de Porto Alegre. Fica entre os 2 hospitais ali, o Hospital Conceição e o Cristo Redentor. Então, deixo o convite aos nossos amigos. E o programa está à disposição dos declamadores, dos poetas, do pessoal que escreve, que canta. Quiser vir aqui tocar um violão, tocar uma gaita, cantar, estamos com as portas abertas aqui no Instituto Cultural Português, aqui no programa Chama do Pago. E dizendo aos senhores que nós estamos um projeto aí de alguns trabalhos literários, inclusive alguns trabalhos sobre poetas da minha terra, Encruzilhada do Sul, pretendo reunir uma gauchada e fazer uma antologia, registrar a cultura da minha gente, lá da minha encruzilhada, porque lá tem a velha guarda e a juventude, músicos, nativistas, cantores, poetas, declamadores, e nós queremos registrar, fazer um programa, uma antologia com esse pessoal. Mas eu quero dizer uns versos. Um dia eu estava no meu rancho, lá na encruzilhada, já uns 5 anos atrás ou mais, e eu escrevi este verso, esta poesia que tem o título Último Trago. Solito mateio, quem no mundo veio para ser teatino, cabresteio o destino, seja bonito ou feio. Às vezes me canso da vida que levo, mas não me arrenego. Sem sul, sem norte, tenteando a sorte e não me entrego. Sem eira nem beira, a campear afago. Varo as madrugadas e cruzo as estradas, sou andante do pago. Procuro um cambicho, mas não um rabicho. Alguém que entenda e não me prenda. Serei sempre Gaudério, mas porém um insério. Uma china, um rancho, para viver fancho e termina o mistério. Para mudar a sina, procuro uma china, amiga e parceira, mulher verdadeira. Pois sem encontrar, paro de andar. Volto ao meu pago, para o último trago e tranco a porteira. Estes versos os senhores encontram no livro do Clube Literário Jardim Ipiranga, a segunda coletânea literária, por dentro dos saraus literários da Grande Porto Alegre. Os senhores encontram
nas livrarias em Porto Alegre, e creio eu que lá no Clube Literário Ipiranga também os senhores encontram esse livro. Tem vários poetas, tem o próprio Adroaldo, que ele é lá de Lavras do Sul, ele escreve poesia gauchesca, e tem uma gente muito boa, pessoal que escreve poesia urbana, poesia nativista, enfim, são vários gêneros literários nesse livro do Clube Literário Jardim Ipiranga, lá na Vila Ipiranga. Mas, dito isso, depois no outro quadro nós vamos falar alguma coisa sobre o Francisco Valdomiro Lores. Francisco Valdomiro Lores, que é desconhecido a sua história, até mesmo pelos seus descendentes. Eu, como acompanho muito programas de rádio, televisão, vou muito em feira, palestras, rodeios, festivais nativistas e por aí afora, estou sempre atento porque gosto dessas coisas. Ouvi o próprio pessoal de Dom Feliciano não conhece realmente a história do Francisco Valdomiro Lores, e os seus descendentes também não. Eu ouvi uma pessoa falando esses dias sobre Francisco Valdomiro Lores, um dos seus descendentes. O Lores, ele veio para Dom Feliciano, ele veio da cidade de Boêmia. Depois fizeram a demarcação, e parece-me que a parte que ele nasceu ficou para a Tchecoslováquia. Um amigo nosso, doutor Hugo Ramírez, disse a ele uma vez, contando o doutor Hugo Ramírez lá na sua casa, disse a ele: professor Lores, o senhor é tcheco, o senhor é da Tchecoslováquia? Ele respondeu para ele bem sério: nem me diga uma coisa dessa, porque ele não aceitava a demarcação da cidade de Boêmia, aonde ele nasceu.